Então tá, só que se os sistemas ficam fechados, nada acontece, nada, a energia não sai dali, então nada funciona, não dá pra fazer nada, né? Um carro não funciona, você não consegue tirar a energia da gasolina e colocar no carro. A energia fica na gasolina. Você tem como passar energia de um tipo para o outro, né? Aqui estava meio secreta ali a coisa, mas o jeito de transformar energia cinética em potencial gravitacional é por causa da força gravitacional, ou como a gente geralmente chama, força-peso. Na mola, a interação ali, a interface entre energia cinética e energia potencial da mola é a força elástica. Então, primeiro força gravitacional, depois força elástica, ou seja, você precisa de uma força. Força transfere energia, né? Porque você muda a energia de um jeito, de um tipo para o outro. Aí você pega livro de física, vocês viram isso no ensino médio, você tem que ver lá que a força realiza trabalho, aí troca energia. Que raios que é realizar trabalho? É trocar energia. Ah, então, se você tem uma variação de energia, certo? Sua energia final menos energia inicial é diferente de zero, por exemplo, você teve que ter uma força que realizou o trabalho, que é o W, tá? Então, se você quer pôr ou tirar energia do sistema, de uma coisa, de uma caixinha andando, de uma bolinha, você tem que fazer uma força nela. E trabalho da força, um pouquinho já mais específico, ó. Trabalho de uma força, para ser um pouco mais específico, uniforme. Trabalho de uma força, quem lembra a formulinha desse cara aqui? Dá trabalho fazer força carregar uma mala para uma distância muito grande. Força vezes distância, e ainda vou botar também aqui, ó, cosseno de θ. Por que cosseno de θ? Bom, vamos ver por que é cosseno de θ. Tá? E por que raios que é isso? Primeiro, antes de checar isso aqui, ó, vamos ver as unidades, só para ver se faz sentido. Força em Newton, distância em metro, Newton metro. Espera, mas Newton é massa vezes aceleração, vezes o metro que está lá. Opa, legal, beleza, isso aqui tem joule. Maravilha. Então, trabalho tem a mesma unidade que energia, porque é só essa ideia de transferir energia, tá? Através de uma força. Agora, de onde vem esse negócio aqui? Ó? Isso aqui foi o que vocês viram no ensino médio, uma versão já resumida da coisa. Na verdade, verdadeira, aqui o que acontece? O trabalho de uma força é o vetor da força, tá? Porque força vetorial, certo? Aqui é só o módulo, né? E o produto escalar, na verdade, produto escalar da força, do vetor da força, pelo vetor deslocamento. Ixi, aí complicou demais. Mais ou menos. Ó, primeiro, vamos lá. Produto escalar, vocês já estão fazendo GA, a gente já usou. O resultado de um produto escalar dá o quê? Dá um vetor ou um escalar. Tá no nome. Então, o resultado disso aqui, vamos abrir então, vocês estão lembrando? Vou fazer o mais completão possível, que é um vetor genérico aqui, def. É uma fx na direção y, mais uma fy na direção j, mais uma fz na direção k. Produto escalar com o deslocamento. Fazer de conta que ele saiu da origem, tá? É só quanto deslocou aqui o cara. Então vai ser o que? Um x na direção y, mais um y na direção j, mais um z na direção k. Vamos lá. GA, como vocês estão de GA? Como faz isso aqui? Bom, eu não lembro, professor. Tudo bem. Aí você vai fazer o que você sempre fez na matemática. Você vai fazer a distributiva, certo? Esse com esse, com esse. Depois o J, o FY com os 3, o FZ, vai dar um negócio monstruoso. Aí você vai lembrar da sua aula de GA, não é isso? Vai lembrar o quê? Que versor I, produto escalar com versor I dá quanto? E o J com J e o K com K. Escalar, produto escalar, não vetorial. Ah, eu não lembro. Tudo bem, vai do outro jeito, né? Como você calcula isso? Módulo de um cara, né? Vezes o módulo do I. Quanto é o módulo do I? O professor precisa lembrar disso lá do começo da matéria, coisa. Vocês aprenderam no passado, vai acumulando, né? Qual é o módulo do versor I, do vetor unitário I, que dá a nossa direção? 1. Módulo do I, vezes módulo do I, vezes qual é o ângulo entre, né, que é o que a gente vai fazer aqui, cosseno do ângulo entre o I e o I. Qual é o ângulo entre
O I, que está para a direita aqui, ó, e o I que está para a direita aqui. Qual que é o ângulo entre esses caras? 0 graus. 0 graus é, cosseno de 0 grau é 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Beleza, maravilha. Então, produto escalar entre os versores que estão na mesma direção, dá 1. Então, peraí, são J com J também dá 1 e o K com K também dá 1. E se for cruzado, se for o I, escalar J? Ah, não lembro. Tá bom, vetor, módulo do I é 1, módulo J é 1. Cosseno do ângulo entre I e J. Qual o ângulo entre I e J? 90 graus. Maravilha. Quando é esse negócio aqui, então? Cosseno de 90? Dá 0. Ah, então pera. Então, I com J dá 0. Então, quer dizer que o I com K dá 0, J com K dá 0, K com J dá 0, J com I dá tanto faz. Qualquer produto escalar cruzado vai dar 0. Então, I com J dá 0, I com K dá 0, J com I dá 0, J com K dá 0, K com I dá 0, K com J dá 0, tudo 0. Sobra só quem? I com I, J com J, K com K, que dá 1. Mas os valores, né, os módulos ali continuam. Então vai ficar fx vezes x mais fy vezes y mais fz vezes z. Cadê o vetor? Sumiu. Número mais número mais número. Isso aqui vai dar um número em joules. Ou que a gente pode pensar também como que, ó, módulo, né, produto escalar, certo? Módulo da força, F. Como que eu acho isso? Fx quadrado mais fy quadrado mais fz quadrado, tira a raiz, dá F. Vezes o módulo do vetor posição. É de onde ele está até a origem. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado, tira a raiz, dá um número, né? Uma distância d. E o cosseno, ó, definição de produto escalar, né? O cosseno do ângulo entre eles. Teta. Quanto é esse teta? Depende do caso, não sei, né? Mas tá aí. Vocês lembram lá do ensino médio aqui, ó? Esse cara aqui? Tá aqui, ó. Pela própria definição do produto escalar, ó, sai tudo daqui. Esse é o caso geral para uma força uniforme, tá? Força que é constante, não varia no tempo. Quando ela varia no tempo, a gente vai ver um pouquinho mais chato, né? Muito mais chato, né? Certo? Claro que se a força, vou fazer um desenho aqui no cantinho, a força e o deslocamento estão na mesma direção, muitas vezes é o que acontece no nosso caso aqui, não sempre, né? Você tem uma caixinha, você faz uma força F, esse cara aqui anda para lá. Certo? Ele se desloca de uma certa posição aqui até uma outra posição aqui. O F e o vetor de deslocamento, o vetor R, estão na mesma direção, né? Os dois estão no I. Tá. Qual o cosseno entre eles? 0. Aí acaba caindo força vezes distância. Que é aquela, né, a distância no qual aquela força agiu. Pronto, aí fica, trabalha é força vezes distância. Volta lá no começo, né, coisas que a gente lembra. Trabalho e força vezes distância. Certo? Lembrem desse cara aqui, ó. Não percam esse cara de vista. Muitas vezes a gente só precisa desse aqui para resolver, tá? Do módulo ali da força, do deslocamento e cosseno do ângulo ali entre eles. Mas tem hora que a gente tem que voltar um pouco para trás e usar o caso do produto escalar. Certo? O que tem a ver esse negócio de trabalho, força, energia? Vamos pensar aqui, ó. Vamos voltar um pouco mais. A caixinha está parada. V igual a 0. Está parada no início ali, tá? Na origem. X igual a 0. Só para ter uma referência. Qual a energia que ela tem? A energia cinética é 0. Vamos dizer que o Y é igual a 0. A altura, tá? Y é igual a 0. Tá aqui, ó. X igual a 0, Y igual a 0. Qual a energia que esse cara tem? A energia cinética é 0. E a energia potencial gravitacional que ele tem é 0. Então, a energia total, que é a energia cinética mais a energia gravitacional, é 0. Ele está parado, não faz nada, não está andando, não está numa altura. Se eu soltar, né, se eu estiver segurando e soltar, não tem, está no 0, não tem nada, parado. Aí eu vou lá, eu quero fazer esse cara andar. Aí eu ponho uma força, F. Aí a gente viu na dinâmica, né? Peraí, se você põe uma força, não sei que essa é a força resultante já, tá? Só tem essa força aí agindo nesse cara, não tem atrito, não tem nada. Ah, peraí, então força da massa vezes aceleração.
Pera, mas aceleração é a variação da velocidade no tempo. Quer dizer que ele vai ganhar velocidade. Então, ele vai ter velocidade, certo? Depois de um tempo aqui que eu aplico a força, certo? Vamos dizer que eu apliquei a força por uma distância, quanto? Vamos chutar aqui, 10 metros, tá? Até a caixinha chegar aqui, ó, eu apliquei a força. Depois eu parei de aplicar a força, tá bom? Quando chegar aqui, a caixinha chega aqui, a velocidade vai ser zero ou vai ser diferente de zero? No exato instante que eu tiro a mão da caixinha, estava empurrando, tem velocidade, certo? Beleza. Aí, parei de empurrar, não tem atrito. A caixinha tem velocidade ou não? Certo? Tem velocidade. Né? Porque aqui ela vinha, a gente pode até pensar assim, ó, velocidade no tempo. Vai misturando os conceitos. T igual a zero, não tinha velocidade. Aí eu comecei a empurrar. Força constante, então aceleração constante, então a velocidade cresce com uma reta, né? Depois de um tempo eu parei de empurrar. Não tem mais força. Não tem mais força. Então a força resultante é zero. A velocidade não muda mais. A velocidade fica constante. Certo? Aqui foi um certo tempo. Qual foi o tempo? Tem que ver ali, né? Dá para calcular qual é o tempo. Eu sei que eu andei 10 metros empurrando a caixa, depois parei. Então a velocidade aqui é diferente de zero. Tem até um valor aqui, ó, constante, né? Vamos dizer que, quando chega aqui, nesse final, se a velocidade aqui é diferente de zero, então a energia cinética é diferente de zero também. Certo? Porque agora tem velocidade. Tem um V aqui, ó. Sempre tem massa, né? Ela existe. A caixinha existe. Então tem energia cinética. Mas peraí. Energia final menos energia inicial é igual a, eu tinha energia final é meio v quadrado menos a energia inicial que é zero, quer dizer que tem um número. Não é mais zero. Né? A variação de energia, se a gente voltar lá, não preciso voltar, mas no caso anterior, a energia trocava de um lado para o outro, de um tipo para o outro, certo? Mas final menos inicial dava zero, né? Era a mesma quantidade de energia, sei lá, tinha 10 joules de velocidade de energia cinética. Aí você, né, no começo, joga para cima, quando chega lá em cima vai ter 10 joules de potencial gravitacional. Continua andando, volta, cai no chão, 10 joules de energia cinética. Aqui não. Aqui a energia inicial era zero, estava toda parada. E no final lá tem valor. Isso porque eu tive o trabalho, pensa assim, de fazer força, de empurrar a caixinha. Eu entrei no sistema e dei energia para a caixinha. Como que é esse trabalho? Força vezes distância. Vetorial, né? Produto escalar dos vetores. Aqui, nesse caso, a força horizontal, o deslocamento horizontal, então isso dá na direção escalar do I dá 1, então simplesmente força vezes distância. Certo? Então pera. Olha lá. Energia cinética final, que era o m no v quadrado, vai ter que ser igual ao quanto trabalho eu realizei. Certo? Vamos dizer que a gente andou por número só para a gente ver isso aqui, ó. Sei lá. Para facilitar as contas, vamos dizer que a massa da caixinha é 2 kg. Quero saber a velocidade que ela terminou lá. Eu falei que andou por 10 metros. Por valor para força aqui, vamos falar 1 newton, tá? Pronto. Fica bem fácil. 2 corta com 2, dá 10. V igual a raiz de 10. Isso aí, só para vir número, já para aproveitar para dar dica, lá na avaliação o pessoal ficava deixando. O resultado deu raiz de 10. Quanto é isso? É rápido ou é devagar? Não sei. Então, põe lá. Raiz de 10. Peraí. 3,16 metros por segundo. A gente misturou todos os conceitos aqui, de certa forma, para ver o caminho lógico, para ver o que quer dizer realizar trabalho. Eu fiz uma força. De aceleração para o negócio. Então, eu dei energia cinética, né? Mudou a velocidade. Aumentei a velocidade do cara, então eu dei energia cinética para ele. Da onde veio essa energia? Do meu trabalho. Força vezes distância. Aí vocês podem até pensar, e se eu empurrasse a caixinha por mais 10 metros? Né? Não parece no 10, parece no 20. Continua empurrando. Eu vou empurrar mais tempo. A força vezes, não 10, mas vezes 20. A velocidade seria maior.
certo? Eu transferi mais energia ainda para a caixinha. Beleza? Esse é o outro conceito que falta aqui para fechar os exercícios. Porque tem hora aqui que acontece. Você vai ter uma situação inicial e uma final. E aí você vai olhar as energias final e inicial, não é igual. Ah, não é igual? Ah, não é igual. Então é porque a gente teve aqui a ação de uma força, agora o nome de livro-texto aqui, né? Não conservativa. Conservativa. De uma forma bem geral aqui, tá? Que eu posso ter ido lá e feito uma força, pode ser que outras coisas, vou entrar e vamos falar do atrito já, põe ou tire a energia do sistema. Bom, mas e a força gravitacional e a força elástica que fizeram aquela interface entre os tipos de energia? Aquelas são forças conservativas. A força agiu, né, para transformar a cinética para elástica e depois de volta para a cinética, ela agiu para um lado e para o outro, mas não trocou a energia total. Então a força é conservativa. Esse é o nome de livro-texto para dizer que não tira nem põe energia no sistema. Aquela força faz trabalho? Faz, mas o trabalho é transformar a energia cinética na potencial. Vamos imaginar agora um exemplo mais prático, ainda meio sem números, tá? Aqui a gente não precisa de número para isso. Eu dei exemplo ali da caixinha que eu empurrei com uma força F, horizontal. Agora eu vou empurrar com uma força F assim, com um certo ângulo. Um ângulo aqui, ângulo θ. Empurrei essa caixinha por uma certa distância D. Vetor, deslocamento, tá pra lá, beleza. Vamos dizer agora aqui, o que está acontecendo aqui? Mesma coisa, a situação inicial, a caixinha estava parada, a velocidade é zero, tá? Vou pôr aqui, ó, igual a zero, quer dizer que a energia cinética dela é zero. A altura é zero, e a altura não mudou, né, de um caso para o outro, então a energia potencial gravitacional não muda, não tem mola, então não tem energia potencial elástica, beleza. Mas aqui no final esse cara vai ter uma velocidade que é diferente de zero. A gente pode calcular, né, fazer a mesma brincadeira aqui, calcular qual seria essa velocidade. Mas vamos fazer sem números agora, só a parte literal para seguir o raciocínio. Como faz isso? É a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. Para saber qual é a minha variação de energia, certo? Que aqui tinha zero, aqui vai ter alguma coisa. A variação de energia, qual o trabalho da força que agiu nesse cara. O trabalho da forma mais geral é produto escalar. Aqui eu estou usando D só para a gente já usou D. Tá? Tanto faz se falar vetor D ou vetor R. É a mesma coisa. Aí eu tenho, beleza, então eu tenho que fazer aqui, para achar o trabalho e achar qual foi a variação de energia cinética e achar a velocidade final da caixinha naquele ponto, eu só preciso saber esse produto escalar aí. Variação de energia que eu quero saber. Ó, vamos pôr uma forma geral aqui da força, ó, Fx no I mais um Fy no J, né? Certo? Que ela está um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima, um pouquinho no I, um pouquinho no J. Produto escalar com a direção. Esse cara andou onde? Ele andou só na horizontal. Andou uma certa distância D na direção I. Então, a variação de energia é... Olha lá, produto escalar de novo. Ó, o J com I vai dar zero. Sobrou o quê? Fx. Tá? Então, só a componente horizontal daquela minha força F é que, de fato, está realizando um trabalho. Porque a Y não trocou, né? Não mudou a velocidade vertical desse cara aqui da caixinha. Não tem variação de energia. Variação de velocidade, então não tem variação de energia cinética. Não mudou a altura, então não tem variação de energia potencial gravitacional. Então a única variação que tem aqui de energia é na horizontal, então é só a componente do x. Que, aliás, ó, aproveitando, qual que é a componente do x? A fx aqui. F cosseno θ. Caímos de novo no mesmo lugar. Você poderia até pensar também da mesma forma. Qual que é fazer o produto escalar como módulo da F, beleza, vezes o deslocamento, o módulo do vetor de deslocamento, vezes o ângulo entre elas. Bom, peraí, o deslocamento não é para cá? Vou fazer mapa mais horizontal, né? Esse aqui é o vetor de deslocamento, esse aqui é o vetor F, o ângulo entre esses dois vetores é θ. Beleza, então lá. Definição do produto escalar.
Tanto faz o jeito que você prefere pensar. Você pode ir diretão para o produto escalar, você pode pensar em decompor a força, porque você sabe que só a força horizontal que deslocou esse cara, que já dá direto o fx, o componente fx de distância, ou ainda vai pela outra forma do produto escalar, que é módulo do vetor, módulo do outro vetor desses, o cosseno do ângulo entre eles. Tanto faz, cai no mesmo lugar, e ainda bem que cai no mesmo lugar, porque tem que dar a mesma coisa. E se for a gravidade? Vamos dizer que eu peguei um cara aqui, ó. Qual que é o trabalho que a gravidade, a força gravitacional, tá? A força da gravidade pode fazer. É uma força, certo? Mas pode fazer trabalho também. Vamos dizer que eu peguei uma caixinha que estava aqui. Tá? Comecei em cima. Isso aqui tem uma certa altura H. Tá? Diferente de zero. Aí, melhor ainda, vou pôr um plano inclinado. Aí eu soltei essa caixinha, tá? Tá uma certa altura H. Eu soltei essa caixinha. A gente já sabe, né, que tem a força, a componente da força, o peso vai fazer ela andar, vai ter uma aceleração, vai aumentar a velocidade, vai dar energia cinética, e tá, beleza, uma hora ela vai chegar aqui no final, vai ter uma certa, vai ter uma altura zero. Qual foi o trabalho da força-peso, da força gravitacional? Consigo achar isso? Consigo. Mesma coisa, ó. Força-peso, produto escalar, vetor deslocamento. Pô, o que ele andou aqui? Vamos dizer que ele andou um certo H, né? Desceu, então foi menos H. Ou melhor ainda, vetor deslocamento. Vamos pensar, mais vetorial ainda. Ele fez o quê? Andou aqui, ó, H na direção menos J. Tá? Desceu, assim, e ele também andou andou um X na direção Y. Tá? Então, meu vetor de deslocamento, XI menos HJ. Vetor da força-peso. Espera aí, peso é peso. Né? Na direção, que é o G, para baixo, está na direção menos J. Produto escalar com o meu vetor deslocamento, XI menos H no J. Tá, isso demonstrar aqui que qualquer força pode fazer trabalho, mesmo quando é uma conservativa. Aí eu vou fazer aqui, ó, fazer o produto escalar, pera, J com I dá zero, então dane-se, não serve para nada. Então J com J, aqui eu tenho P vezes H, menos com menos dá mais, J com J dá 1, eu PH, peso é mg, né? O trabalho da força peso mgh. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tinha lá no começo uma energia potencial gravitacional, que era mgh. Aí essa caixinha está lá em cima, a gente solta ela. Quem faz a força? Quem tem o trabalho de fazer a caixinha andar? É uma certa componente do peso, que é da gravidade. Aí essa caixinha vai descer. Quando ela chegar aqui embaixo, ó, aqui, ela estava parada, né? Não fiz aqui, ó, V igual a zero. Quando ela chega aqui embaixo, o V é diferente de zero. Pera, então aquela energia que estava armazenada no começo foi transformada em energia cinética, certo? Vai ter energia cinética no fim lá, em quadrado. E quem teve esse trabalho de fazer essa transformação foi a gravidade. Ela transferiu mgh para mv quadrado. E vê que a gravidade só funciona onde? Na vertical, né? Interessa qual é o x? Interessa se a rampa é mais assim ou mais assim, ou quanto você andou, se a altura aqui é a mesma. Se você andou um certo x, vamos chamar de x1, ou um certo x2, para a gravidade, tanto faz. O que interessa é o quanto você variou de altura. Tá? E isso vale para qualquer... esse mesmo conceito vale para qualquer força. Eu quero saber qual trabalho que aquela força teve. Pega aquela força, faz produto escalar com deslocamento do negócio. Só vai interessar o que tiver no mesmo sentido. Vou fazer um comentário rápido aqui. Então, vou fazer um quadradinho. Porque isso não vai ter nenhum exercício, mas acho que é legal a gente só comentar aqui. Trabalho da força centrípeta. A gente começou a mexer com força centrípeta, né? Aqui basta dizer que a força centrípeta, vocês lembram lá, é o que muda a direção da velocidade.
Não muda o valor da velocidade, certo? Até porque a gente tem o quê? Que a força centrípeta ela é sempre perpendicular à velocidade. Sempre. Se a força centrípeta é perpendicular à velocidade, que dá a direção do deslocamento do objeto, então o trabalho da força centrípeta, você pensar que força centrípeta escalar deslocamento, esse cara aqui é sempre zero. Tá? O trabalho da força centrípeta é sempre zero. E faz sentido, por quê? Porque a força centrípeta não altera a velocidade de qualquer objeto, não altera o módulo da velocidade, a velocidade escalar. Então não muda a energia cinética, então não muda a energia. Tá? Acho que nenhuma hora caiu, tem um exercício assim mesmo, acho que não custa comentar. Vamos ver uma força variável. O que quer dizer isso? Quer dizer que a força não é constante, a força varia. Se ela varia, obviamente varia no tempo. Aqui, por questão de facilidade, para lidar com as coisas, a gente vai falar de forças que variam na posição, que é a mesma coisa. Né? Você está empurrando uma coisa, você começa a empurrar com uma certa força, e você aumentando a força que você empurra, você está andando. A força varia com a posição. Vou pegar um exemplo. Eu vou dar um exemplo mais complicado, que na hora de fazer os casos dos exercícios são mais simples. Aqui, ó, fiz uma força lá variando ou na distância, certo? Tá lá imagine uma caixinha que está parada, assim, aqui ó, tá no plano para facilitar a nossa vida um pouco. Tem uma caixinha e eu aplico essa minha força que varia com a posição. Começo a empurrar, ó, tá zero, começo a aumentar minha força, aumentar minha força, aumentar minha força. Aí eu empurro essa caixinha até chegar na posição 10, posição 0, e aí eu paro de empurrar. Putz, e aí, como que eu vou fazer isso? Não dá mais, né? Só força vezes a distância, mas a força varia com a distância. Pois é, aí vem o caso mais geral ainda, que a força é a integral. Pô, meu cara falar de integral. É a integral da força, produto escalar, com o deslocamento. O que quer dizer isso? Isso, de uma forma bem simplificada, quer dizer que eu tenho que fazer o que é. Pensa graficamente, eu fiz o gráfico para a gente ajudar o raciocínio aqui. Quando a gente fala, eu quero integrar f, que aqui é o eixo y, na distância, que é o eixo x. Eu tenho o gráfico. Na prática, o que é isso aqui? Achar o trabalho pelo gráfico, se você pensar no gráfico. A área do gráfico. Por que é a área do gráfico? Detenção um delta R, que está tudo na horizontal, então não tem, né? Desculpa, DR, só para complementar, isso vocês já começaram a ver, no cantinho aqui, ó. Nosso vetorzinho DR, na verdade, é como se fosse um dx na direção I, é um dy na direção J, um dz na direção K. Só que aqui está andando só na horizontal, né? Então não tem deslocamento em J e K, tá? Então a gente pode simplificar essa coisa aqui, ainda é integral dessa força, produto escalar, um dx. Pô, mas qual que é a ideia da integral? Uma somatória. É como se eu tivesse aqui, ó, né, fazer o dx ficar maior, virar um delta x, tá bem? Ó, tem um delta x aqui para uma certa f. Aí tem um certo delta x aqui para outro f, certo? Isso aqui, ó, f vezes dx é a área daquele retangulinho. Aqui, f, novo f, né, outro valor, vezes um dx, é a área do retangulinho. E assim vai. A área do gráfico vocês já lidaram muitas vezes, isso eu sei. Né? A questão é por quê que é a área do gráfico? Estou tentando lembrar aqui. Aí eu tô, para facilitar enxergar o porquê disso, aí estou puxando a ideia do cálculo numérico, que é bom. Mas a ideia é que se você quebrar em pedacinhos, né, essa curva, essa parábola aqui, né, eu até botei a formulinha dela lá, é como se fosse o quê? Quebrar ela em retangulinhos, e se você calcular a área desse retangulinho, é a força, o valor aqui é no y, né? Sei lá, ler ali como dá, vezes o delta x aqui que eu andei. Então dá um trabalhinho. Aí depois no próximo, dá mais um trabalhinho, depois mais um trabalhinho, depois mais um trabalhinho, e assim vai. Tá, 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 tá.
Aí o que você achou quando você completar isso aqui? Você achou a área embaixo do gráfico. Na prática, quando é uma função que a gente conhece, lembra o que é a ideia da integral? É uma somatória de pedacinhos, não ΔX mais, mas dx, menorzinho, menorzinho. Então, você vai somar. Eu vou fazer meus retangulinhos tão pequenos, ó, o meu dx é tão pequeno, certo? Olha lá. Que é fazer a somatória de tudo isso aqui, e que é a integral, então é a área do gráfico. No caso da parábola, não dá, né? Certo? Fazer a área aqui. Qual que é a área embaixo da parábola? Não sei fazer geometricamente. Tem um exercício que é mais fácil, que são retas e tal, aí dá para fazer pela área. Esse caso aqui não. Então eu tenho que fazer pela integral. Qual é F? Minha F está aqui, eu escrevi minha F lá. Então ela é menos 5x² mais 50x. Em que direção? I. Produto escalar com o meu dx. Em que direção? I. Botar o i aqui é uma formalidade, tá? Esse é o jeito mais certo. Tá? Vocês vão ver que mesmo no exercício nem precisa se preocupar. Ah, tá tudo no horizontal, tá tudo no i. Então quer dizer que o i com o i vai dar 1, então some. Mas é legal sempre pensar no mais formal para entender o que está acontecendo quando a gente usa simplificado. Eu vou integrar de quê? Bom, do tempo da distância que foi aplicada a força. Foi do 0 até 10. Ah, então beleza. Ó, de propósito, eu pus uma parábola, que a gente sabe fazer essa integral sem problemas. Então, eu vou fazer lá, menos 5 é constante, integra-se aqui x ao cubo sobre 3. Opa, faltou um x aqui. Espremi ele lá. Mais 50x ao quadrado sobre 2, certo? Porque aqui é o i com i escalar some a parte vetorial. Sobrou só aqui a integral de 0 a 10, aí é só questão de fazer a conta, que eu não vou terminar a conta, porque é só a parte numérica aqui, só aplicar os limites de integração ao quadrado. Isso vai dar um número, certo? Então, o trabalho da força vai dar aí um valor, número. Então, quando a gente tem uma força que varia, e por questões de facilidade a gente vai lidar força variando na posição, é uma força variando no tempo, mas como as coisas estão variando na posição, então uma coisa está relacionada com a outra. Então, para achar qual é o trabalho dessa força, eu tenho que fazer a integral. Um parênteses rápido. Por que eu não fiz a integral antes? Na verdade, a gente fez. Né? Quando a gente falava de uma força constante, ó, uma F, dx, tá bom, faz de conta que é no x. Quando você vai fazer a integral, a F é um número, né? Então dava f dx, e f é um número, integral de 0 a x, f é a constante, fica lá, integral de x, de dx é x, de 0 a x, pronto. Acabou caindo força vezes distância. Tá? Então lá antes, no começo, aí que a gente começou a falar de trabalho, a integral estava escondida lá. Então a gente fala força vezes distância, é integral. Mas como a força era uniforme, força vezes distância. Acaba caindo nisso. Tá? Então, esse aqui é o caso mais geral possível. Que a gente não vai precisar lidar dessa forma, mas vai saber um dia se vocês têm forças que é IJK e um negócio que anda em IJK e que a força varia, pois é. Aí você tem que fazer IJK integral nos 3 termos, ver o quanto anda em cada direção, né, para fazer os limites de integração do x, no y, no z, e para achar qual foi o trabalho daquela força. Que é o quanto dá, por exemplo, de energia cinética no objeto. Né? Ou quanto tira de energia cinética, vai saber, né? Depende do caso. Beleza? Forças variáveis integral. Então, toda vez que aparecer lá, a força F é igual a não sei quanto, sei lá, 2x mais 4, sei lá. Ah, pera, a força varia no x. Tem que fazer integral. Antes de sair pondo o número. Não é pega a F do jeito que sai e multiplica pelo que andou. Integra. Não esquece de fazer a integral. Beleza? O que mais? Falta o atrito. O atrito é um cara especial, é uma força como qualquer outra, de certa forma, mas é levemente especial aqui para a gente, porque ainda é uma força mecânica, vamos dizer assim, né? E que
Essa sim, ela é não conservativa, porque ela sempre vai tirar energia. Vamos pensar, vamos lá, pensar que raio está acontecendo aqui. Vou pôr sempre horizontal, mas vocês já viram que se tem vertical e horizontal andando junto, aqui é só trabalhar em I e J. Tem uma caixinha lá, só que agora tem atrito. Tá? Então, o coeficiente de atrito é diferente de zero. Aí eu vou lá e empurro essa caixinha. Fiz uma força. Vamos dizer que eu andei de zero até uma distância D. Então beleza. Então eu vou dar energia para essa caixinha. Tá bom. Variação de energia. Variação de energia da caixinha vai ser o trabalho da minha força F. Que é a força que eu apliquei. Agora uniforme, vamos voltar para o caso simples para a gente poder pensar. Vezes a distância, está todo mundo na horizontal, cosseno de 0 é 1, beleza. Então eu dei um tanto de energia, quando ela chega aqui no final, ela teria uma velocidade diferente de 0. Só que eu acabei de falar, tem atrito. Caramba, eu dei um tanto de energia, dei F vezes D de energia para a caixinha. Certo? Então ela vai ter lá uma velocidade, vai ter uma energia cinética, que é igual a F vezes D. Maravilha, só que tem atrito. O atrito, o que acontece com a FAT? Bom, vamos lá ver. Trabalho da FAT. Trabalho do atrito. Vamos fazer o completo lá. Por que não? Com a integral. FAT, certo? Vetor FAT, produto escalar com deslocamento, vetor deslocamento desse cara. Foi um X, que é de um 0 até D. Vamos ver o que raio está acontecendo aqui. Bom, a FAT, já por direto o módulo da FAT. FAT é níveis normal. Esse caso está horizontal, então a normal é igual ao peso. Então, MG. Na direção, qual é a direção da FAT? Na questão do I. Isso aqui é I, para a direita, menos I. Produto escalar com o nosso dx na direção I. Produto escalar de I com I é 1, eu tenho menos, então dá menos 1. Isso é constante, isso é constante, isso é constante, sai todo mundo fora da integral. Mi, mg, integral de dx de 0 a d. Não precisava fazer a integral, a gente sabe que aqui é constante, podia ter pulado direto, mas né? Por que não? Então dá o que, olha lá? Mi, mg, vezes a distância. Aí, olha lá, olha o negativo aqui. O negativo quer dizer que a FAT, a força de atrito, tem um trabalho negativo. Tira a energia do cara. Tá? Outro jeito de escrever isso aqui. Menos, que no fim isso aqui é a FAT, né? FAT vezes distância. Tá? Então, se eu empurrei o cara ali por uma distância D, naquele percurso todo, a FAT tirou energia. Eu estava dando energia com a minha força F azul e a FAT estava tirando energia. Certo? O que vai acontecer, então, agora no final das contas? Aliás, isso sempre, tá? Você vê que com a FAT sempre contrária ao movimento. Então, se o cara está andando na direção I, a FAT vai ser menos I. Se ele está andando na direção menos I, a FAT vai ser I. Então, sempre vai aparecer um sinal oposto. Então, o trabalho da FAT sempre é negativo, no sentido de tirar a energia do objeto. E aí, o que acontece é o seguinte, ó. O que acontece com o meu bloquinho? Eu dei energia com a minha força, a F azul. A FAT roxinha ali tirou energia. O que vai acontecer com o cara no fim? Bom, a variação de energia vai ser a somatória dos trabalhos. Então, o meu trabalho da minha F, mais o trabalho da minha FAT, certo? E aí vai dar a variação de energia para saber qual é a velocidade, por exemplo, a velocidade desse cara, desse bloquinho lá, quando ele chega na posição D. Certo? Então, o que vai acontecer? Como a gente viu aqui, ó, o trabalho da FAT é sempre o quê? Negativo. Então, minha variação de energia aqui vai ser, ó, o trabalho da F, que eu fiz lá, F vezes D. O trabalho da FAT é menos FAT vezes D. Beleza? Então, a variação de energia, até posso deixar mais bonito aqui, ó. Nesse caso específico, né? Depende de caso a caso. Porque está bem retinho horizontal. Então, nesse caso específico, até posso escrever dessa forma. Então, a FAT tira energia, o que faz todo sentido, né? Se a gente empurra o bloquinho, quando ele chega lá na posição D, a gente viu, foi o primeiro exemplo que eu dei antes, né? E vai ter uma certa velocidade. Né? A gente calculou, naquele caso, não lembro os números, mas dava 3, qualquer coisa de velocidade.
Só que se tem atrito, você não vai conseguir empurrar tão forte, vai se segurar um pouco. Ou pensando, voltando na dinâmica, você vai ter uma força resultante que vai ser menor do que a sua F, então a aceleração vai ser menor, então a velocidade não vai ser tão alta lá no fim. Ou ainda, de uma forma ainda mais simplificada, se a gente quiser pensar, imagine um caso que, usando aquele caso lá do começo, ó, tem uma certa... empurrei até certo ponto, sem atrito, beleza? Eu cheguei aqui, eu tenho uma velocidade, eu dei energia para o cara, então eu tenho energia cinética. Né? O bloquinho tem energia cinética, tem uma velocidade, está indo. Aí ele entra num lugar que tem atrito. Intuitivamente, a gente sabe que esse bloquinho vai escorregar aqui até parar, né? Não vai correr para sempre, porque tem atrito. Tá? E para onde foi a velocidade dele? Para onde foi a energia cinética dele? É dissipada pela força de atrito, pelo trabalho da força de atrito. Certo? Aí, por exemplo, se eu souber o coeficiente de atrito, que é diferente de zero, eu posso saber, eu sei a velocidade do cara, eu posso descobrir, se eu souber a massa, né? Onde ele para. Se eu sei a energia inicial, meio mv quadrado, vai ter que ser igual à energia final. A energia final é zero, perder energia. A variação de energia foi o trabalho da FAT, que é FAT vezes a distância. Se eu souber calcular a FAT, souber a energia inicial, porque eu sei a velocidade, posso achar a distância. Ou se eu sei a distância, eu posso achar o coeficiente de atrito, e assim vai.